Peço que você abra comigo o livro de Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que me é concedida de estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Quero agradecer a Ivilene pelo convite. Deus abençoe sua vida, amém? A vice, Deus abençoe sua vida. Ao bispo Cláudio Sampaio, Deus abençoe. Me senti muito honrada por receber esse convite. Trago saudações do meu pastor Ricardo. Somos ali do estado de São Paulo e viemos adorar junto com os irmãos nessa noite. Os irmãos de São Paulo falam muito bem dos maranhenses. Disseram que é um povo que dá lugar na terra. Disseram que é um povo que busca a face do Senhor sem medir esforços. Então eu me senti desejosa de estar cultuando com os irmãos, crendo que o Senhor falará aos nossos corações. Aleluia! Eu quero parabenizar as irmãs, que Deus abençoe poderosamente. Que Deus continue dando graça, força, sabedoria para permanecerem nessa caminhada. É uma honra imensa estar aqui nessa noite. O Senhor falou no dia 1 de janeiro desse ano que estaria me trazendo ao Maranhão para ministrar a palavra. Então não estou aqui pela vontade do homem, estou aqui pela vontade do Pai. E quando a vontade é do Pai, meu irmão, não tem Satanás, não tem seta, não tem adversário que impeça o agir do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que operando Ele, quem impedirá? Ele está operando aqui no meio da igreja nessa noite. Ele está operando aqui no meio do povo dele nessa noite, porque Ele conhece Anarai, Jori, Anarai. Ele conhece corações aqui, Ele sabe a tua causa, a tua dor, a tua luta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, eu não sei qual é a promessa que Ele lançou na tua vida, mas o que eu tenho é autoridade do céu para profetizar e dizer: o Senhor não se esqueceu da tua promessa, o Senhor não se esqueceu da tua história. Operando Ele, quem impedirá? Vem florescer nessa noite, porque tem água viva no teu jardim nessa noite, na tua casa nessa noite, na tua saúde nessa noite. Aleluia. Quero agradecer ao meu esposo, quem me faz sua acompanhada. Quando o Senhor lançou uma promessa sobre a minha vida, dizendo que eu vigiaria, que eu viajaria por lugares e lugares afora, eu me senti preocupada, porque até então meu esposo não estava nos caminhos do Senhor. E eu questionava: Senhor, como é que eu vou viajar aos quatro cantos sozinha? Como é que eu vou viajar aos quatro cantos sem ter alguém do meu lado? Só que nós, seres humanos, somos limitados. O que nós vemos é só uma pequena parcela, mas o que o Todo-Poderoso está contemplando nessa noite não é o início da tua dificuldade, mas é o cumprimento da tua promessa. Quando o Senhor decide fazer, Ele faz por inteiro. Quando o Senhor decide entrar na guerra, Ele não entra pela metade. O Senhor não trabalha por parcela, crente. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus de vitória. Oh, aleluia. Esse Deus que assume a tua causa nessa noite. Portanto, se você entrou aqui duvidoso, creia que essa palavra vem para te alcançar e para te dar vida nessa noite, porque Ele está na casa para encher o povo dele, para renovar o povo dele, para curar o povo dele. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. Todos encontraram a palavra do Senhor, amém? O tema que as irmãs
foram direcionadas pelo Senhor a colocar nos dias florescendo no deserto. Então que você não entenda que estou fora, porque falarei nessa noite sobre o deserto. O Senhor colocou essa palavra ao meu coração. E eu creio que você sairá daqui entendendo porquê de tantos desertos na sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, voltem. Fala aos filhos de Israel, que voltem. Que se acampe diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá, dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Toma o teu assento glorificando, porque você não está proibido de adorar o Senhor nessa noite. Meus irmãos, quando nós falamos sobre florescer no deserto, você que me ouve, diga amém. Quando nós falamos sobre florescer no deserto, eu quero ir por etapas nessa noite. Porque o florescimento em si, ele é algo natural de uma planta, biologicamente falando, que possui o gene para florescer. Então, se essa planta foi criada por Deus para florescer, é normal o teu florescimento. É esperado que ela floresça. Só que quando colocamos aí no meio do florescimento a palavra deserto, o negócio já começa a se estreitar um pouco. Porque o deserto não é uma terra que se espera que haja vida, que se espera que haja um jardim, que se espera que haja uma corrente de águas vivas. Só que o que é interessante e que eu já aplico nas nossas vidas nessa noite, é que todas as vezes que o Senhor o chama para trabalhar na tua história, Ele não vem para trabalhar de acordo com o que a medicina diz. Ele não vem para trabalhar de acordo com o que a ciência diz. Ele não vem para trabalhar de acordo com o que professores, médicos, estudiosos dizem. Então, a terra não é terra boa. Só que o Senhor não olha para a terra. O Senhor, todas as vezes que deseja agir em nossas vidas, Ele jamais olhará para a terra, mas olhará para mim e para você e esperará de nós posicionamento para que possamos florescer. Alguns tipos de cristão esperam a qualidade da terra para buscar florescer. Alguns irmãos reparam no local a qual estão inseridos, e bem verdade é que como seres humanos,
humanamente falando, é meio que impossível não olhar a qualidade do lugar e pensar que talvez o plano que nos fora feito não sairá de acordo com o que foi prometido. Só que o Senhor nunca dependeu da qualidade da terra. E eu vou aplicar melhor para você entender nessa noite. O Senhor nunca dependeu da sua condição financeira. O Senhor nunca dependeu da saúde que você possui. O Senhor nunca dependeu da qualidade da veste. O Senhor nunca dependeu de aparência. Porque na geração de hoje, o que mais nós podemos contemplar é uma geração muito preocupada com a aparência. É uma geração que repara no outro, e aquele que costuma reparar no outro é aquele que não floresce, porque ele também repara na terra. Só que Deus nos chamou não para perder tempo. Deus nos chamou para frutificar. Deus não nos chamou para reparar nas circunstâncias do local a qual estamos inseridos, mas Deus nos chamou para nos aplicar e dizer: eis-me aqui, Jesus. E assim como fez Isaías, o qual vai proferir o tema desta festa nessa noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em outras palavras, Isaías está dizendo: ei, Senhor, eu não tenho capacidade, mas eis-me aqui. A terra não é boa, mas eis-me aqui. A minha aparência não é boa, mas trabalha em mim. Eu quero ser enviado por tuas mãos. Eu quero ser cheio da tua graça. Eu quero ser cheio da tua presença. Envia-me, Senhor. Eu quero trabalhar para o céu. A falta de aplicação e empenho na obra e empenho na presença nos faz ficar carnal demais, reparar demais no físico, enquanto no mundo espiritual o Senhor te deu vitória para que você estivesse aqui nessa noite. Enquanto no mundo espiritual o Senhor te livrou da morte. Enquanto no mundo espiritual o Senhor te livrou da tentação. Enquanto no mundo espiritual o Senhor repreendeu o laço. O Senhor cortou o arco. O Senhor desfez a armadilha. O Senhor quebrou cadeia. O Senhor desfez corrente. Deus está dizendo nessa noite: aconteça o que acontecer no mundo espiritual, eu estou agindo por você. Aconteça o que acontecer no mundo espiritual, eu já te dei vitória. Então não exalta o físico, começa a olhar com os olhos do Espírito. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Pelos olhos do Espírito eu já posso contemplar que Deus está renovando forças aqui. Pelos olhos do Espírito eu já posso contemplar que o Senhor está restituindo aqui. Pelos olhos do Espírito eu já posso contemplar que Deus está levantando a tua casa, porque Ele está no controle, porque Ele chegou primeiro, porque Ele é o dono da história. Energia anchoia Ele mandará vai jorgia daravai yo arabai dergi me jorre chamando que orocomondoro ya. Olha aí, Rai, olha aí, Mancho, olha aí Deus trabalhando, olha aí Deus visitando, olha aí Darabai, olha aí Deus renovando, olha aí Deus chegando primeiro na peleja, olha aí Deus se apresentando no cenário, olha aí,
restauração. Olha aí Deus envolvendo. Tem graça, tem renovo, tem restauração, tem cura, porque Ele é o teu Deus. Cenários impossíveis nunca impediu o nosso Deus de trabalhar. Energia andarasta. Só que a chave é que o inimigo, ele sempre vai querer despertar a nossa atenção para o aqui e agora. Olha para cá, você não tem condição. Olha para cá, tua casa não tem mais esperança. Olha para cá, o teu filho já se perdeu. Mas o Todo-Poderoso nessa noite, Ele veio aqui para lançar por terra essas palavras de maldição que são lançadas sobre a tua vida. Hoje é noite de você tomar posse. Toma posse da tua vitória. Toma posse do teu chamado. Toma posse da ferramenta que o Senhor colocou na tua mão. Toma posse da unção que está sobre a tua vida. Porque hoje tem renovo, porque hoje tem cura, porque hoje tem restauração. Vai tomando posse, porque Deus chegou na casa. Vai tomando posse, porque Deus assume hoje o comando da tua causa. Aí escute isso. Se Satanás tem o foco de nos despertar para o mundo físico, fazer com que eu e você pare de olhar com os olhos da fé, quando nós olhamos para Êxodo 14, nós vamos ver o Senhor dizendo para o povo voltar. Quem conhece de Bíblia sabe que o povo estava sendo escravizado no Egito, meus irmãos. E segundo a palavra, o Senhor levanta, o Senhor escolhe a vida de Moisés para guiar o povo nessa saída do Egito. Aí preste atenção, porque o capítulo de número 13, a partir do versículo 17, nos diz que quando Faraó deixou ir o povo, quer dizer, o povo está saindo do Egito. E qual era o destino do povo? Exatamente as terras de Canaã. Só que segundo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus não guia o povo pela terra dos filisteus. E preste atenção nisso, porque é palavra. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Mas se estava mais perto, por que Deus não decide fazer com que o povo atravesse pelas terras dos filisteus? Observe comigo que quando nós falamos sobre florescer, nós falamos sobre progressão, crescimento, avanço. Para o mundo atual e muitos nessa geração, o avanço está em chegar primeiro que o outro. Para muitos nessa geração, e infelizmente, o avanço está na competição que ele tem com o seu irmão. Então é um querendo ir primeiro que o outro, focando no outro e se esquecendo do propósito. Só que, diferente dos seres humanos, o Senhor contempla diferente. Crescimento para o Senhor é profundidade na palavra. Alguém já entendeu ali atrás? Porque quanto mais profundidade na palavra eu tenho, mais as minhas raízes se estendem. E
por que não falar sobre raízes, se estamos falando sobre florescer? Porque muitos estão focados no florescimento em si. Mas antes do florescimento eu preciso ter raiz. E raiz não se estende para cima, se estende para baixo. Talvez alguém está olhando e dizendo: não cresce, não evolui, não muda, não avança. Só que Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. Se está no profundo, Ele já contemplou nessa noite. Se está no oculto, Ele já viu nessa noite. Deus está olhando a tua raiz. Deus está olhando a tua profundidade. Deus está olhando o teu aprendizado na presença dEle. Tem pessoas aqui assim nessa noite. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Que por conta das pessoas que estão à volta, a todo tempo cobrando flores. Eu quero flores, eu quero frutos. Cadê o seu fruto? Cadê sua flor? Tem gente perdendo o foco da raiz. E raiz não é formada com 2 horas de culto. Raiz não é formada colocando uma Bíblia debaixo do braço. Raiz não é formada colocando uma saia até o pé. Raiz é formada quando eu abro a Bíblia me confronta. Eu entendo que eu estou errada. Eu entendo. Se eu fosse você, eu já estava dando glória. Hoje tem raiz sendo aprofundada na terra nessa noite. Hoje tem raiz ganhando crescimento pela palavra que é viva, pela palavra que restaura, pela palavra que pode todas as coisas. Não há como florescer sem a raiz. Não há como florescer sem aprofundamento. Eu quero ler com você, porque é a Bíblia isso aqui. Mateus 13 nos fala sobre a parábola do semeador. O Senhor ministrava no meu coração hoje. E aí diz assim que eis que o semeador, ele sai a semear. O versículo 5 vai dizer que uma parte vai cair em pedregais, onde não havia terra bastante. Quando eu falo sobre aprofundamento, não posso me esquecer sobre uma grande quantidade de terra para que a raiz possa se aprofundar. Aí ela vai mais adiante dizendo assim: e logo nasceu, e logo nasceu, e logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Então eu entendo que o crescimento é logo, mas só é logo porque a terra não é funda. Só é logo porque a raiz não está profunda. Então acontece aquele crescimento logo, rápido. Só que aí a Bíblia vai mais a fundo dizendo assim: mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Sem raiz não há firmeza. Sem raiz não tem essência. Sem raiz não tem verdade. Escute isso. Raiz não é formada na bonança. Raiz é formada no sofrimento. Como é que eu quero dizer e aconselhar que o outro passe por um momento de dor, se eu não passei?
é bem provável que eu nem vou conseguir ter esse tipo de conselho e atitude e fala. Esse vocabulário não me pertence quando eu não passei pela prova e permaneci. O foco de Deus não é a aparência, é a profundidade. Depois que você se aprofunda, a época pode não ser propícia para florescimento. Aí alguém olha por fora, julga. Alguém olha por fora, aponta. Mas Deus olhando por dentro e está dizendo: a raiz está crescendo. A raiz está crescendo. A raiz está brotando. A raiz está se afundando. A raiz está se estendendo. Quem tem raiz é diferente. Quem tem raiz, o mundo não chama a atenção dele mais do que a palavra. Quem tem raiz, Sanérgia, o vocabulário dele é diferente. Ele adora aqui dentro e adora lá fora. Ele não fala aqui dentro para falar palavras torpes lá fora. Não. Quem tem raiz é diferenciado. Aonde ele chega para fazer diferença. Ele não chega para falar sobre destruição, mas ele chega para profetizar vida. Ele chega para profetizar renovo. Ele xarabai, ele mandarabai só. Quem tem raiz não fica disperso no culto, mas ele vem para adorar, independente da quantidade, independente da aparência, independente, porque ele tem raiz. Observe comigo. É nisso que Deus foca quando ele tira os israelitas do Egito. Talvez os israelitas estavam olhando a situação e dizendo: não vejo a hora de sair daqui. Não vejo a hora de colocar meus pés nas terras de Canaã. Mas só valoriza Canaã quem um dia passou pelo deserto. Só valoriza o céu quem sofre as dores aqui na terra. Quem leva a poderosa palavra. Aqueles que semeiam em lágrimas, em júbilo, ceifarão. A nossa morada não é terrena, a nossa morada é celestial. Esse não é o nosso destino, a terra não é o nosso final, mas é a glória, é a presença. E quem almeja a presença, almeja crescimento. Quem almeja a presença, almeja raiz. Quem almeja a presença, almeja aprofundamento. Quem almeja a presença, quer se aprofundar ainda mais. E Deus me faz lembrar daquela passagem: ei, Ezequiel, dá mais um passo. As águas no tornozelo. Ei, Ezequiel, dá mais um passo. As águas do joelho. Até que ele não podia mais tocar com seus pés o chão. Aí tem que começar a nadar. Deus quer ver crente nadando na glória nessa noite. Deus quer ver Clarabadaramanjo. Deus quer ver crente sendo cheio de poder nessa noite. Deus quer ver crente sendo cheio de autoridade nessa noite. Deus está na casa para encher vaso. Deus está na casa para te colocar de pé. Deus está na casa para ressuscitar. Aonde ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Aonde ele chega, a situação muda na mesma hora. É um louvor que o Senhor colocou ao meu coração. Então, meus irmãos, os israelitas saindo do Egito. Aí Deus vai dizer assim: não acho bom, a Bíblia não diz isso, claro. Mas eu imagino o Senhor dizendo: não acho bom guiar os meus filhos pela terra dos filisteus.
Então vou guiá-los pelo deserto. Embora a terra dos filisteus seja mais perto, eu quero o deserto. E quando Deus quer o deserto, não há o que façamos para sair de lá. A não ser que eu e você aprenda a sentar e dizer: Senhor, me ensina, eu quero aprender. O deserto tem lições para nos ensinar. O deserto tem água para fazer a raiz crescer. E eu nem estou falando de água essa que a gente toma, não, estou falando sobre Jesus. Ele é água viva, e a palavra diz que quem toma dele jamais terá sede. É por isso que ele leva crente no deserto, é para conhecermos água viva. É por isso que ele nos coloca na prova, é para se apresentar para mim, para você, dizendo: ei, eu sou o teu Deus, ei, eu tenho resposta, ei, a tua dependência precisa estar em mim. Quando eu sou dependente dele, nada pode me parar. Quando eu dependo dele, não tem como ficar prostrado. Deus direciona tudo, irmãos. Porque até quando ele tira o povo do Egito, ele trabalha de forma perfeita para que ninguém ache que só saiu da escravidão pela força do próprio braço. É isso que Deus quer contigo. É isso que Deus quer comigo. Se apresentar para mostrar que nós não temos força, que nós não somos capazes, que nós não podemos mais. Ele é quem pode, Ele é quem faz. Para Ele é a honra, dele é a glória, para Ele é o louvor, dele é esta igreja, é dele a tua prova, é dele o teu deserto, é dele a tua luta, é dele a tua lágrima, é tudo para Ele. Rabai, remancho, eneremandarabai. Acalma o teu coração, porque a força não vai precisar vir do teu braço, a força está vindo de quem tem poder sobre a morte e sobre a vida. A força está vindo de quem tem autoridade no céu e na terra, no céu e na terra, para operar todas as coisas. Aí lá vai o povo, sendo guiado pelo deserto. Observe que existem alguns momentos que o Senhor deseja nos colocar no deserto, mas eu e você questionamos. Quem tem visão espiritual sabe e vai entender o que eu vou dizer agora. Parece que quando o deserto começa a se apresentar, a gente olha e diz: ih, vem coisa aí. Eu sei que algo bom, eu sei que algo bom não vai acontecer agora. Nós sabemos, temos o discernimento, quando o Senhor quer nos guiar por um caminho que aos nossos olhos é mais difícil. Mas Ele guia o povo pelas terras do deserto. Deus faz o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Preste atenção, porque o versículo 18 diz que o povo sobe bem armado, irmão. Mas estavam bem armados e o Senhor não leva pela terra dos filisteus, exatamente porque não queria que o povo enfrentasse uma guerra. Ter arma não é tudo, é necessário preparo para utilizá-las. Estar armado não é tudo, preciso ter sabedoria para usar.
Quer que eu aplico para você entender? Existem pessoas que têm um profundo conhecimento na palavra. E quando precisam dar um conselho, usa palavras que matam. Não sabe aplicar a palavra certa na hora certa. Não tem sabedoria para aconselhar. E nós, como verdadeiros cristãos, precisamos estar preparados sim para aconselhar. Precisamos estar preparados sim para assumir o controle e dizer: ei, para você é novo, mas eu já passei, vem que eu vou te ajudar. Não adianta eu ter arma se eu não tenho raiz. Não adianta eu ter arma se eu não tenho mudança de vida. Para Deus não é a arma que vale. Para Deus é o preparo que vale. E o tema diz: florescendo no deserto. O que o Espírito do Senhor colocou ao meu coração é exatamente isso. Eu floresço quando eu me preparo. Eu floresço quando eu busco no Senhor sabedoria. E mais, eu não só floresço, mas eu ajudo o meu irmão a florescer. Eu não só frutifico, mas eu quero ver meu irmão frutificar também. Tem crente querendo matar o outro. E isso não provém de Deus. Energia. Isso não provém do Senhor. O que provém do Senhor é mansidão. O que provém do Senhor é sabedoria. O que provém do Senhor é graça. O que provém do Senhor é unção. O que provém do Senhor é preparo. Aí observe isso. Tem gente que está armada. E aí está dizendo assim: eu quero usar, Senhor. Eu quero usar, tem que ser eu preciso estar lá. O Senhor está dizendo: calma, eu tenho um deserto para te apresentar. Eu não vim aqui dizer mentira, crente. No deserto conhecemos quem é o nosso Deus. No deserto conhecemos que, ainda que a terra seja seca, Ele é água viva. Como é que eu valorizo a água viva? Passando pelo deserto e reconhecendo que só o Senhor tem poder sobre a minha vida. Que só o Senhor tem poder sobre a minha história. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo está me dizendo: eu quero fazer as tuas raízes profundas. Para que quando o vento venha, você não caia. Ao contrário de nós, seres humanos, o Senhor não quer só o começo, Ele quer a permanência. Começar é muito bom, começar é muito lindo. Mas por que muitos não estão permanecendo mais? Porque não se preparam, não abrem a Bíblia. Ah, mas eu não sou pregador, então não vou ler. Palavra é para crente independente do seu chamado. Palavra é para crente independente do que para Ele te chamou. Sinto graça aqui nessa noite. Eu sinto a autoridade do céu aqui nessa noite. Anai Jorge amando Récia Naravácia. Hoje Deus direciona os teus passos. Ederebai pela vereda da Jussarabai. Eremanjore mandarabadai. Hoje o Senhor te faz frutificar. Mas é frutificar tendo raiz. Não é só aparência. Seres humanos, nós somos assim.
no lugar de focarmos no conhecimento do Senhor, focamos na mudança exterior. Mas isso para o Senhor não importa de nada. Porque o povo estava saindo do Egito armado. Quem olhava para eles, iria dizer, estão preparados para uma guerra. Mas Deus não olha por fora. Deus olha por dentro. E Deus está olhando por dentro e dizendo, preciso levá-los pelo deserto. Aí o interessante é que Deus começa a guiar este povo pelo deserto. Preste atenção, porque o versículo 21 diz assim que e o Senhor ia diante deles. Você conhece isso? De dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. É deserto, mas o Senhor está iluminando. É deserto, mas o Senhor está dando sombra para te fazer descansar. Eu vou de novo porque isso é forte. É deserto, mas a presença do Senhor está brilhando em ti. É vale, mas você não está sozinho. Você não está prostrado. É vale, é deserto, mas a água não secou. Porque tem água viva nessa noite para você. Porque tem presença do Senhor nessa noite para você. Ei, tem resposta do céu na tua história. Deus está dizendo, ainda que seja deserto, a minha presença te acompanha. Ainda que seja vale, a minha presença abre caminho para você passar. Tudo ia bem. Tudo estava bem. Era nuvem, era fogo para esquentar. Só que aí um dado momento, capítulo 14, nós lemos aqui nessa noite. O Senhor vai dizer a Moisés, escute isso. Fala aos filhos de Israel e voltem. Estou no deserto, ainda tenho que voltar. Porque é muito lindo quando eu leio o versículo 15 do capítulo 14. Aonde o Senhor está dizendo a Moisés, fala ao povo e marchem. Só vai ouvir uma ordem para marchar quem aprendeu a retroceder com o Senhor. Porque tem pessoas que interpretam estar na presença do Senhor como viver avançando. Tem momentos que o Senhor nos faz retroceder. Mas tudo que Ele faz tem um propósito. Preste atenção no que Deus está falando nessa noite, crente. Tudo que o Senhor faz tem propósito. Quem está olhando, ouvindo essa palavra, talvez já vai começar a murmurar. Porque também é algo comum em mim e em você. Não esperar Deus terminar de falar e já querer opinar. Não esperar Deus terminar de agir e já querer se levantar para contestar. Não conteste, porque tem propósito o que Ele está fazendo na tua história. Não murmure, porque essa situação está no controle do Senhor. Parece que não, mas está. O diabo está se levantando, mas está. Está pensando que vai te destruir, mas está no controle do Senhor. A igreja vai avançar. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja foi chamada para avançar. A igreja foi chamada para avançar. Então eu entendo que eu avanço quando eu retrocedo. Como isso?
Eu avanço quando eu obedeço. E se a ordem que me foi dada é voltar um pouco, esperar um pouco, ou fazer qualquer coisa que seja que não me agrade, se eu estou obedecendo, eu estou avançando. O mundo acha que avançar é viver sorrindo. O Senhor interpreta como avançar eu e você chorando e mesmo assim permanecendo. Eu e você chorando e mesmo assim criando raízes. Eu e você chorando e mesmo assim dando glória. Eu e você chorando e mesmo assim nessa noite tirando um tempo, tirando um período para entrar na casa do Senhor dizendo que Ele é santo, para entrar na casa do Senhor dizendo que Ele é Deus, para entrar na casa do Senhor dizendo que Ele pode. É isso que é avançar. Diga aos filhos de Israel, Moisés, que eles voltem. Aí vem mais à frente dizendo assim, o 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Por que Deus manda o povo voltar? Para que Faraó observe aquela situação e diga, já era. E quando nós olhamos para a nossa história não é diferente. Às vezes o inimigo se levanta para afirmar algo ao nosso respeito, mas até as palavras de afronta estão no controle do Senhor. Até as palavras de afronta o Senhor permitiu para que você contemple que Ele faz a obra por completo, que Ele trabalha por inteiro, que Ele está no controle dessa situação. Diga ao povo que voltem. Aí o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. Eu já estou encerrando, irmãos. O Senhor endurece o coração de Faraó. Para quê? Olha o propósito aí. Para que ele os persiga. Aí Faraó começa a perseguir o povo, dizendo assim, para esse povo aí, já era. Morreram no deserto. Estão esgotados do deserto. Não tem mais força no deserto. Aí o povo começa a olhar em volta. E só o que eles vão contemplar é um mar. Oh, aleluia. É nessa hora que o poderoso se apresenta. É quando tem um mar na frente. Anarai, Jorgi, Anásio, Redergi, Anarácia. É quando tem um mar na frente que o povo contempla aquelas águas imensas e começam a dizer, não era melhor ter ficado lá, não era melhor nem ter saído de lá. Só que entenda uma coisa, Deus guiou pelo deserto, Deus mandou voltar para você contemplar o mar se abrir. Só contempla o mar se abrir quem passa pelo deserto, só contempla o mar se abrir quem obedece à ordem do Pai. Você só vai contemplar o mar se abrir quando você começar a obedecer. É incrível como nós achamos que só temos que obedecer aquilo que é agradável a nós. O povo voltou e agora se encontra o quê? Murmurando. Só que o Senhor tem propósito. Propósito é te fazer aprender, não chegar mais rápido. O propósito é te fazer crescer. Não na aparência física, não na condição financeira, ainda que Ele possa fazer sim. Mas o foco do Senhor é raiz, irmão. Aliás, a misericórdia do Senhor é que faz com que Ele olhe isso em mim e em você.
Porque até para permanecer eu preciso do Pai. Até para permanecer eu preciso da presença. Até para ter raiz e crescer para baixo eu preciso da presença. Irmãos, com a permissão do bispo, se coloquem de pé nessa noite. Escute isso. Deus, ele vai... O povo começa a travessia em terra seca. Só que o inimigo vai vindo atrás. Faraó, os carros, os cavaleiros estão perseguindo. Êxodo 14, 15. Que o povo atravessa, Faraó e o povo egípcio vêm atrás, só que até o meio do mar. Porque quando chega no meio do mar, as águas se fecham. E aquele povo, segundo Isaías 43, está enterrado até hoje. Até a ação do maligno o Senhor controla. Só vai até onde Ele permite. Só faz o que Ele quer. Energue a mão, chorebai a sore que manda. Levanta a tua mão que eu sinto graça para profetizar nessa noite. O limite na tua vida já foi decretado. Ele só vai fazer o que Deus permite. Ele só vai até onde Deus quer. A partir do meio é você e o Senhor cantando o hino da vitória. Do meio pro final é você e o Senhor. Dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dizendo que Ele é Deus, dizendo que Ele pode. Manjo, Ederergue, Anaramandarabadarabadarabas, Energue, Anarabadarabadarabadarabadar, Eremandai, Jorge, Anarácia. O Espírito do Senhor te convida a mergulhar nessas águas profundas. O Espírito do Senhor te convida a aprofundar tua raiz nessa noite. Você está saindo daqui cheio de força. Você está saindo daqui cheio de graça. Porque a mão do Senhor te alcançou no deserto para te fazer florescer. As irmãs vão louvar nessa noite. E antes que elas louvem, tem alguém no nosso meio afastado dos caminhos do Senhor, que queira reatar essa aliança com Ele, que queira sair daqui contemplando que seja no vale, seja no deserto, o Senhor te dá graça para avançar. Tem alguém nessa noite que queira reatar a aliança com o Senhor? Levanta a tua mão ou vem até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém que queira entregar a vida ao Senhor nessa noite e sair daqui sendo carregado por Ele? Tem alguém nessa noite, meus irmãos? Se não tem, que Deus conceda uma nova oportunidade. Eu quero chamar aqui na frente todas as irmãs. Eu quero orar por esse conjunto. Pode sair do teu lugar. Você que necessita de uma oração, se sinta à vontade a sair do teu lugar. Nós estamos num ambiente de oração, de adoração espiritual. E eu creio que o Senhor está na casa para vencer as tuas batalhas por você nessa noite. Nós vamos orar por essas mulheres valentes. Você também que necessita de oração, sinta-se à vontade a sair do teu lugar, irmão. Não perca a fiação, não. Porque o que está sendo liberado aqui é vida. E não sou eu quem a dou, é Jesus. E Jesus está aqui, irmãos.
Se Ele não tivesse aqui, ai de mim, o que seria de nós? Eu quero pedir que você feche os seus olhos, porque o Senhor está renovando este conjunto nessa noite. E dizendo que talvez alguém esteja cobrando de você algo exterior, mas o Senhor conhece o seu interior. Ele sabe a tua entrega na tua casa, Ele sabe a tua entrega no teu trabalho, Ele sabe a tua entrega neste culto, nesta noite. Emanjo, ei, naramanjo, receba renovo nessa noite pela presença do Senhor. Recebe ânimo, emanjo, recebe vida, para estender as suas raízes e frutificar. Porque o Espírito Santo enxergou tua necessidade nessa noite. Por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, tudo isso vem pra mim.